começar com shade. Com um pouco de ódio já. Eu acho que a gente pode começar já nesse nível de kikiki. Que você postou um vídeo faz pouquíssimo tempo falando que nunca treinou perna. E a tua perna é uma perna, né, Dante? É uma perna mesmo, de fato tem E você não tem uma vergonha de perna. fazer isso, de falar isso? Não. Na verdade, eu amo. É o que eu posso vangloriar-me de mim, porque eu tenho 1,60 m. Então eu tenho que me apegar ao que eu tenho de positivo. E na verdade, eu não gostava da minha perna. Por muito tempo eu não gostava. Coisas de trans, de disforias, de quadril largo, de remeter ao feminino. Mas hoje em dia ele tá aqui maquiado, Olha de só. batom, de coisas de sombra. Ai. Mas assim, por muito tempo já foi um problema pra mim, minha perna. Mas assim, não malho perna. Mas A eu faço dor. muita coisa. Mas eu faço muito exercício também, tipo, não é como se… Tem a coisa da genética que ajuda. Mas também tem a coisa do andar do mundo de bicicleta, quando eu não tinha um puto no bolso pra pegar uma passagem, eu só fazia tudo de bicicleta. Tem a coisa de anos de dança. Isso, Gabi, calma. É. Tem aí um background, Sim. amiga. Minha Amiga, genética, eu tenho kickboxing. diabetes tipo 2. Cada um com a sua genética. Ai, que O importante é isso. Problema nenhum, não. Mas eu quero pegar esse gancho que você falou, de que demorou um tempo pra você tratar essas coisas ditas como femininas como normal pra você. Inclusive, você falou no podcast, que é uma coisa que eu achei super interessante, que quando terminou essa transição, você pensou, então eu não posso gostar de caras. Como é que foi esse entendimento sobre sexualidade pra você? Não, e na verdade, foi antes de entrar em transição, me entender enquanto pessoa trans. Eu acho que existia um lugar na minha cabeça que queria muito fugir de tudo que eu achava que era feminino. E gostar de caras estava nesse bonde. Que a gente entende hoje em dia que tá completamente errado. Mas foi um processo, assim, tipo… Eu fazer as pazes… Depois que eu transicionei, comecei a fazer as pazes com o meu corpo, que eu comecei a entender também e fazer as pazes com a minha sexualidade. Mas antes eu tinha uma negação, tipo… Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de homens. Não sei o quê, eu sou muito sapatão, eu sou super sapatão. Sapatão. E, na verdade, eu tava tentando me apegar a algumas outras coisas pra tentar fugir de quem eu mesmo era, sabe? E teu processo tem muito a ver com ter assistido A Força do Querer, né? E ter buscado ali ou não necessariamente. A gente tem essa informação, então não é verídica. Não é tão… Assim, eu achei muito importante. Mas foi antes, anterior a Mas isso. foi antes, eu me Perfeito. entendi… Eu descobri que a transexualidade masculina existia. Transgeneridade, na verdade, né? A gente nem usa mais o termo transexualidade. Mas eu entendi… Eu descobri que essa possibilidade… Que isso era uma possibilidade na minha vida em 2012, 11… Nossa, você era bem jovem, né? Eu tava com 16 anos. Ah, não. Assim, Nossa, 2012 você tinha 16 anos? Tenho Meu Deus, 27 hoje em criança, dia. um bebezinho. Tenho 27 hoje em dia, gente. Caraca, peraí, calma. Nossa, a gente é muito ruim de conta. Vocês são muito… Que é isso? Eu tava com quantos anos, então? Eu era uma adolescente. Eu tinha a mesma idade, então, no caso. Tenho 28, eu tinha 17. Eu tava assim, nossa, gente, Nossa, um bebê. Olha, uma criança. Uma criança, gente. Claramente não somos. Nem de matemática, nem de exatas, nem de linguísticas, Não somos, gente, não É somos. isso. Mas foi uma época que eu sinto que muitos meninos trans… Teve toda uma geração de homens trans, de pessoas trans masculinas se entenderam mais ou menos na mesma época. Porque quando eu vou conversar com outros meninos trans que estão há muito tempo, inclusive que produzem conteúdo na internet hoje em dia, muitos deles, a maioria deles se descobriu mais ou menos ali naquela mesma época. E… Com algum fato específico? Eu não sei exatamente. Eu acho que teve Tarso, né? Que na época não se colocava enquanto Tarso apareceu no Pânico. E aí eu lembro… Isso pra mim é uma memória bem viva, assim, de eu ver ele na TV e… Uou, calma, o que é isso aqui? E aí, só que ele não se colocava enquanto pessoa trans naquela época, né? E assim, vários atravessamentos que eram outros tempos. Mas eu comecei a achar muito gringo. Eu fui atrás, achei muito gringo na internet. Não tinha nenhuma referência brasileira, não tinha ninguém produzindo conteúdo nessa época. E aí eu fiquei, gente, eu sou isso! E depois, tipo, caralho, fudeu, eu nunca vou poder fazer isso aqui. Porque você não tinha referência. Não tinha Essas referência. comunidades, elas são muito recentes, né? Sim, Antes disso, muito. faltava acesso à informação pra vocês entenderem todo o processo, enfim, de harmonização, saúde, Sim, referência, né? sim. Pois é, e nessa época, então, 2012, até onde eu saiba, o que rolou… Calma, deixa eu reformular que eu tava… gaguejei. Mas o SUS, que foi por onde eu fiz, o Espaço Trans do SUS, lá de Recife, do HC, nessa época, 2011, 2012, ele tava começando a engatinhar algumas poucas
pessoas que trabalhavam lá dentro tentando fazer esse ambulatório existir. E a gente já tinha uma população e uma demanda bem grande de mulheres trans e travestis precisando desse serviço. De homens trans, não se ouvia falar sobre. Então ainda passou-se alguns anos e quando eu tinha 19, que eu entrei na faculdade, que eu tive coragem que eu me entendi, me aceitei pra mim mesmo também, porque teve todo esse processo de negação e não sei o quê, reprodução de transfobia, porque eu não queria ser isso, era isso, mas não queria ser isso. E aí, quando eu chego na faculdade, aí o SUS já tem o Hospital das Clínicas da faculdade já tem um ambulatório que ele comportava, se eu não me engano, era 120 mulheres trans e 30 homens trans. E aí, ainda não tinham preenchido todas as vagas. E aí, assim, você via como, tipo, e essas pessoas existiam, mas a informação não tinha chegado. Então aí veio também, logo após esse tempo, veio essa primeira leva de produtores de conteúdo pra internet. De meninos trans produzindo esse conteúdo. Eu já conversando com vários começaram a dar palestras e falar em instituições que não necessariamente produziam conteúdo pra internet, mas, tipo, eu mesmo, mesmo dentro da minha leiguicidade, não sei nem se essa palavra existe, eu comecei a falar muito sobre isso em lugares. Em instituições culturais, em faculdades, porque não tinha ninguém pra trocar ideia sobre e começou a ser uma pauta, né? Então… Você virou a própria referência, no caso. Foi. A gente foi muito… Acho que essa primeira leva de meninos trans, a gente teve que ser muito nossa referência, porque a gente não tinha referência. E aí foi… E os acessos também eram outros, né? Eu acho que vocês conseguiram, ao longo desses anos, se fortalecer muito enquanto comunidade e justamente lutar por essa invisibilidade, apagamento, porque esses processos acabaram sendo muito solitários, né? Muito. Esse seu começo deve ter sido muito solitário. Muito solitário, muito solitário. E é um sentimento geral, assim, a gente se sentia muito só, a gente se sente muito só. E ainda é muito recente eu ter no meu convívio diário, ou assim, tipo, de fato, pessoas trans o tempo inteiro na minha vida. Tipo, a gente ainda… Sinto que a gente ainda tá espalhadinho aqui e ali, tem muitos de nós que estão… completamente isolados dentro dos meios deles. E eu acho que tem uma parte de… A gente tem que ir atrás também de se conectar com os nossos, mas tem uma parte de que às vezes a gente não tem força, às vezes a gente realmente não tem uma comunidade, a gente mora no interior e, pô, eu venho do interior, eu morei por muito tempo no interior de Pernambuco. E lá, na época que eu morava no interior, quando eu me assumi lésbica, nós éramos as únicas sapatões da cidade, assim, pelo menos da nossa faixa etária, de uma forma pública. Porque a gente foi tirado do armário, também teve isso, que foi um B.O. Sério? Foi, na escola. Nossa, não acredito. Foi a escola de freira. Você já tinha experimentado uma primeira violência muito intensa e depois teve que sair do armário de novo, né? Não, eu saí do armário 3 vezes. Eu saí do armário como sapatão, bissexual. saí do armário como trans e depois saí do armário como bissexual. E todas as vezes eu tive questões bem latentes de cada saída do armário específica. Tipo, eu tive muita dificuldade. A primeira vez que saí do armário foi muito violento, porque eu tinha 15 anos. Tava começando a me apaixonar pela primeira vez e começando a ver uma história, ainda tava entendendo a minha cabeça. E aí, fui tirado do armário e foi super violento, foi super… Tipo, a escola não soube lidar. Era um colégio de freira, Era um colégio de freira. E aí, eles comunicaram… Tinha uma política de 3 strikes pra casais. E aí, a gente, obviamente, não teve 3 no terceiro. Um segundo, primeiro. foi no primeiro. E aí, prenderam a gente na escola e a gente só saiu quando nossos pais foram buscar a gente. Nossa. Houve encarceramento. As freiras… Encarceraram As sapatonas. Acredito. Exatamente. Gente, mas isso realmente é extremamente violento. Não, foi foda, porque, tipo, eu tinha acabado… Eu e essa menina, a gente namorou ainda por 3 anos. Era um relacionamento. Era um relacionamento, mas nessa época a gente tinha acabado de começar a ficar. Fazia 1 mês que a gente começou a ficar. E a gente tava, tipo, muito se descobrindo. Tipo, ainda tava processando, entendendo tudo que tava rolando na minha cabeça. E eu ia chegar um momento que eu ia conseguir conversar com a minha família sobre isso. Mas isso foi atravessado e atropelado e passado por cima completamente. Então eu não tive esse momento de, tipo, respirar, me entender, fazer as pazes com o meu corpo, com meus gostos e conversar com eles. E a tua família? Foi difícil, né? Assim, foi um baque, foi um susto, houve um desentendimento. Minha mãe não gostava da menina também, já desde cara, já não gostava dela, não era muito com a cara dela. Então, assim, se já não bastasse o que tinha acontecido, antes tinha acontecido com ela, aí foi um pouco complicado. Mas assim, a gente passou um tempo tendo uma relação bem difícil.
E eu terminei me afastando muito deles também. E depois que a gente veio pra Recife, a gente começou a conseguir voltar a ter um diálogo melhor. Começou esse processo, tipo, de se entender e de ficar bem um com o outro. Nunca foi uma questão para meus pais de ser expulso de casa. E eu sinto que isso é um privilégio que eu tenho. Porque a gente conhece, a gente sabe muito bem como é que é. Mas aí não ser expulso ser um privilégio é uma palavra dolorida, né? Nossa, puta merda. Você teve, assim, uma não violência no limite. Que é básico, na verdade, que é um direito humano. Eu acho que deve estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei, porque eu não sei de coisas de jurídico. Mas foi assim, naquele momento, naquele contexto… Uma estrutura. Dadas eu tinha alguma estrutura. estatísticas. Dadas as estatísticas, eu tive Que uma loucura, estrutura. né? E o processo, quando eu me entendi trans, foi mais tranquilo. Porque eu já estava maior de idade. Então, querendo ou não, os pais levam você mais a sério. Uhum. Eu tinha entrado na faculdade e… Eu entrei na faculdade num curso porque eu tinha que entrar na federal. Porque eu não tinha dinheiro pra ir pra particular. E porque eu tinha que entrar na federal, porque meus pais queriam que eu entrasse na federal. E aí… Não era o curso que eu me identificava. No segundo período… Qual era o curso? Era expressão gráfica. Expressão gráfica. Expressão gráfica é coisa de desenho técnico, de você ser professor de engenheiro, de arquiteto. Eu só queria entrar no CAC, que era o Centro de Artes e Comunicação. Eu só queria estar Entendi. ali, que era… Você já tava ali do ladinho. Tava ali do ladinho, que eu queria… Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu era artista, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E foi o curso que eu consegui entrar.